Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versos de 11 em diante, diz: Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte que me cabe dos meus bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de que me chames teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pôs-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós acabamos de ler um texto bíblico que fala a respeito de um jovem, de um rapaz que tinha tudo para dar certo. Era uma pessoa que tinha todas as possibilidades. Era uma pessoa que tinha todas as chances de poder ser um grande vencedor na vida. Mas de uma hora para outra, aquele rapaz largou tudo, abandonou a casa do seu pai, abandonou tudo o que ele possuía, a oportunidade que o seu pai havia lhe dado de viver ali naquela terra. Irmãos, ele um dia chegou para com seu pai e disse assim: Pai, dá-me a parte que me cabe dos meus bens. Naquele tempo, nos tempos de Israel, o filho que chegasse para o pai e dissesse: Pai, eu quero a minha herança, a parte que me cabe dos meus bens eu quero agora. Naquele tempo, o filho que fizesse isso estava mais do que querendo dizer: olha, pai, morra, eu não quero saber de ti. Pai, não quero a mínima contigo, vai morrer e dá agora a parte que me cabe. Agora, o que a gente pode notar aqui no texto bíblico é que aquele jovem, com certeza, se aborreceu, porque o pai, com certeza, lhe dava tarefas, com certeza o pai lhe dava responsabilidades, com certeza o pai dele muitas vezes chegava para ele e dizia: olha, meu filho, vai dar uma arrumada na cerca lá da fazenda. Meu filho, olha, está faltando comida para o gado lá do outro lado da fazenda, vai lá, dá comida para o gado. Às vezes o pai chegava para o rapaz e dizia: olha, eu quero que você vá apanhar um leite lá no final da fazenda, numas vacas que estão por lá. Então,
o pai sempre dava responsabilidades para o filho, e com certeza isso o aborrecia. Então entenda que há uma grande verdade que nós podemos aprender aqui. Nós podemos aprender que aquele jovem pensava que era escravo do seu pai. Mas eu quero dizer para você que cristianismo, vida com Deus, estar na igreja, viver a vida com Deus, não é escravidão. Vida com Deus não é ser bitolado. Vida com Deus não é ter a mente pequena. Vida com Deus não é viver uma vida algemada. Pelo contrário, vida com Deus não é escravidão. Vida com Deus é relacionamento. Repita comigo: vida com Deus é relacionamento. Irmãos, a vida com Deus não são regras, não são estatutos, não são normas. Vida com Deus é intimidade com Jesus, é amar a Jesus, é viver com Jesus, é conhecer Jesus mais e mais. Ninguém que quer viver um cristianismo real vive sem relacionamento com Jesus. Não importa a igreja, não importa a placa denominacional da igreja, vida cristã, independente de igreja, é relacionamento com Jesus. E nós podemos perceber aqui que aquele jovem se aborreceu com seu pai, porque com certeza estava perdendo o seu relacionamento com ele. E quando alguém está sem um relacionamento, começa a olhar diferente, começa a olhar estranho. Entenda, irmão, que quando nós estamos com um relacionamento amoroso, quando nós estamos com um relacionamento íntimo com Jesus, as coisas de Deus são prazerosas. Quando você tem intimidade com Jesus, anda com Jesus, está na igreja, é prazeroso. Ler a Bíblia é prazeroso. Fugir do pecado é a sua meta. Quando você tem intimidade com Jesus, meu amado, se é para orar, você ora. Se é para jejuar, você jejua. Não porque o pastor mandou, não porque a irmã do diaconato mandou, não porque a presidente do grupo de jovens mandou. Quando, meu irmão, temos intimidade com Jesus, amado, pode ser o sol quente que for, você vai ter prazer de evangelizar, você vai ter prazer de falar de Jesus, porque vida com Deus é relacionamento. Quantos são casados aqui? Levante a mão. Aleluia. Você sabe que o casamento só dá certo quando tem relacionamento. Namoro só dá certo se tiver relacionamento. Noivado só dá certo se tiver relacionamento, se tiver diálogo, se tiver compreensão, se tiver carinho, trato. Se um relacionamento não tem esses princípios, ele não vai para frente. Sabe quando um casamento acaba? Quando o relacionamento acaba, quando a intimidade acaba, quando o diálogo acaba, quando a falta de carinho e atenção acaba. E quando nós lemos esse texto bíblico, nós podemos ver nitidamente que aquele jovem tinha perdido o seu relacionamento com o pai. Estava aborrecido com seu pai, porque ele achava que o pai dele estava ali fazendo de escravo. Mas não é a verdade. E quando se perde um relacionamento,
Diz o texto bíblico que aquele jovem, ele chegou para o seu pai e disse: olha, dá-me tudo que me pertence. Quando você não tem intimidade com Jesus, você prepara a mala para ir embora. Qualquer motivo é motivo para arrumar a mala e cair fora da igreja, e cair fora da vida com Deus. Se o irmão lhe olhou torto, não vou mais para a igreja, o irmão me olhou torto. Se o irmão não lhe cumprimentou, não vou mais para a igreja porque o irmão não me cumprimentou. Se o irmão pisou no seu pé, não vou mais para a igreja porque o irmão pisou no meu pé. Às vezes alguém convida você para vir para a igreja, para vir conhecer Jesus, e você sente uma dificuldade tão grande, é porque falta relacionamento, falta intimidade com Jesus. Então, quando essa intimidade, esse relacionamento se perde, qualquer motivo é motivo, qualquer argumento é argumento. Hoje em dia, existem muitos argumentos filosóficos, hoje em dia existem muitos argumentos da ciência, mas tudo isso aconteceu, as filosofias existem, e alguns argumentos científicos existem, como a teoria da evolução, porque as pessoas que criaram essas filosofias e essas teorias eram pessoas que não tinham relacionamento com Deus. Agora, o jovem partiu da casa. Diz o texto bíblico que ele pegou a bagagem, pegou aquilo que lhe pertencia, botou a grana no bolso e foi para a terra da liberdade. Agora ele era livre. O pai dele não lhe dava mais tarefas. Ele não precisava mais cuidar da fazenda. Ele não precisava mais cuidar do gado. Ele não precisava mais cuidar de nada. Ele agora era o dono do seu nariz. Agora eu vou fazer as coisas do meu jeito. Eu vou viver a vida que eu sempre quis viver. Ele pensava que a vida era sua, e ele fazia dela o que quisesse. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. A vida que o homem tem não é sua, ela é emprestada de Deus. A vida que você tem foi dada por Deus. E se ele quiser fazer assim, quem é o homem que pode dizer: olha, Deus, hoje eu não quero morrer, deixa para o próximo ano? Qual é o cientista? Qual é o filósofo? Qual é o incrédulo? Qual é o ateu que pode chegar para Deus e dizer: Deus, hoje eu não quero morrer, deixa para depois? Não existe isso, porque a vida que o homem tem, por mais que ele se ache no direito de direcioná-la, mas na verdade a sua vida não é sua, ela é emprestada de Deus, emprestada do Senhor. Irmãos, nós somos pó, e para o pó nós voltaremos. Pare para analisar. Nós vivemos em um mundo que está sustentado no nada. Irmãos, nós sentimos o vento, mas não podemos ver. Nós sentimos o ar entrar nos nossos pulmões, mas não podemos vê-los. Mas você sabe que se você ficar sem ar, você morre. Você sabe que se o planeta Terra sair da sua órbita apenas 1 grau, vai haver uma catástrofe mundial. Irmãos, existe a atmosfera da Terra. Se não houvesse a atmosfera da Terra, todos os dias nós seríamos bombardeados pelas estrelas cadentes, porque todos os dias pequenos meteoros caem numa velocidade de 45 quilômetros por segundo na Terra.
seriam pequenas bombas nucleares que iriam destruir com a vida inteira se não houvesse a atmosfera da Terra. Então, irmãos, dizer que Deus não existe é hipocrisia, porque acreditar que Deus não existe é ter muito mais fé do que acreditar que Deus existe. A pessoa que acredita na teoria da evolução tem que ter muita fé, mais fé do que o homem que acredita em Deus. Porque como nós podemos acreditar que o mundo foi criado por acaso? As coisas surgiram por acaso. Isso não existe, irmãos. É impossível acreditar que a vida surgiu por acaso. Impossível. Mas aquele jovem, ele achava que a vida era sua. Mas o que aconteceu? Ele se meteu com mulheres, se meteu, passando para os dias atuais, se meteu na farra, na gandaia, e com certeza comprou um carraço, botou um som bonitão atrás, e foi para a praia, e o som rolando, muita cervejada em cima da mesa, pagava para os amigos. Era o tal, era aquele que tinha e bancava. E você sabe que quem tem para bancar tem amigos, né? Nós vivemos num mundo onde você vale pelo que você tem, não pelo que você é. Se você tem um carro, você é legal. Se você está usando a calça da moda, você é legal. Se você está usando a blusa da moda, você é legal. Se você tem um corpinho sarado, um corpinho de violão, você é legal. Mas se você não tem um carro da moda, se você não tem a calça nova da atualidade, se você não tem a blusa da Zump, meu irmão, você está por fora. Sim ou não? É verdade, irmãos. Vamos ser realistas. Então o mundo hoje olha para você por aquilo que você tem e não por aquilo que você é. E aquele jovem estava cheio da grana no bolso, passando para os dias atuais, estava com o carrão, celular da moda, estava podendo bancar tudo. Então, meu irmão, quando você banca, os amigos chegam, né? Porque existem os parasitas da nossa prosperidade, que estão grudados em você, consumindo com você aquilo que você luta para ganhar. Mas só que a vida da gente, irmãos, é uma roda gigante. Às vezes nós estamos em cima, às vezes estamos embaixo, às vezes nós estamos no meio, às vezes cai para baixo, quando de repente está todo mundo em cima. O dia de amanhã não nos pertence. Deus nos deu plena liberdade. Você pode notar que o pai aqui, ele não questionou o filho. O pai da nossa história, ele não chegou para o filho e disse: moleque sem vergonha, toma vergonha na cara, minha, vai trabalhar, eu não vou te dar nada. Podia ter dado um chute na bunda do moleque: olha, agora tu vai ficar lá na fazenda, lá no final da fazenda. Eu acredito que muitos dos que estão aqui fariam isso, né? E eu lá vou dar dinheiro para marmanjo, vai trabalhar. Mas aquele pai não fez isso. Deu a parte que lhe cabia dos bens. Não reclamou. Não brigou. Ele deu. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus lhe deu a vida que você tem. É uma das maiores riquezas que podemos ter neste mundo, é a vida que Deus nos deu. Sim ou não? É maravilhoso você poder respirar. É maravilhoso você poder olhar para sua esposa, olhar para seus filhos. A vida Deus nos deu e não nos cobra nada. Mas entenda uma coisa, que nós temos livre-arbítrio, e nós podemos fazer da nossa vida o que quisermos. Deus, por um certo momento, não irá dizer nada. A vida
está nas nossas mãos. Nós somos os administradores da nossa vida. Nós administramos a nossa vida. Tem gente que administra muito bem a sua vida, e tem gente que não administra bem a sua vida. Tem gente que sabe administrar a sua família, mas não sabe administrar a sua vida espiritual. Tem gente que sabe administrar a sua vida espiritual, mas não sabe administrar a sua família. Mas entenda uma coisa, irmão, que todos nós colhemos aquilo que plantamos. Certa vez, um fazendeiro olhou para o quintal do vizinho e viu que o vizinho estava com uma plantação enorme de milho. Aí ele disse assim: vou fazer um esquema aqui para minha fazenda também ficar cheia de milho. Pegou umas pedrinhas, pintou de amarelo e começou a plantar. Esperou, e o que aconteceu? Não colheu nada. Então entenda uma coisa, irmão: se você semear pedras, você não vai colher nada. Se você semear milho, você vai colher milho. Aquele jovem da nossa história, ele levou a vida dele na gandaia, na farra, na mulherada. Levou a vida dele do jeito, curtiu, mas tudo na vida tem um preço. Repita comigo: tudo na vida tem um preço. Repita comigo: tudo na vida tem um preço. Irmãos, diz a palavra de Deus que chegou um período que houve uma fome naquela terra. Aconteceu um desastre naquela região, e aquele jovem perdeu tudo. Ele não soube administrar aquilo que estava em suas mãos. A nossa vida sempre terá momentos aonde passaremos por provações. Jesus nunca nos prometeu que nessa vida não passaríamos por lutas e por aflições. Amado, você pode passar a vida toda na gandaia, com a mulherada, com os amigos, com o carrão lá no lado, com a cervejada, mas entenda uma coisa: sempre haverá dias em que as lutas virão. E será que nós estamos nos preparando para esse dia? Será que nós estamos nos preparando para os dias maus? Porque os anos passam, meu irmão. Você já não tem mais 15 anos. E os que têm 15 anos, administrem bem sua vida, porque o tempo passa. E se você planta pedras, você não vai colher milho, irmão. Se você não está plantando amor, você não vai colher amor. Se você não está plantando carinho, você não vai colher carinho. Se você não está plantando vida espiritual, você vai colher pecado, irmão. E o salário do pecado é a morte. Aquele jovem viveu a vida que ele sempre quis, na terra da liberdade. Aqui ninguém me manda, aqui quem manda sou eu faço da minha vida o que eu quero. Não é preciso ser pastor para poder dizer essa verdade. Passa todo dia na televisão: o Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer. O Ministério da Saúde adverte, beber causa danos para a mente. Não é preciso ser médico, não é preciso ser pastor. Todo dia está aí na televisão e o cara enche a mesa de cerveja. O cara compra 10 pacotes de cigarro e o tempo passa. Depois vem uma úlcera, depois vem um câncer no pulmão, depois vem um derrame. Passou a vida na gandaia, não construiu um alicerce de vida, e agora está na miséria,
porque o dinheiro que gastou com mulheres, o dinheiro que gastou com bebida, poderia ter gastado em um curso de informática, poderia ter gastado nos seus estudos, na sua qualificação profissional, e agora não tem nada, não tem perspectiva, não tem alegria. Na sua velhice, as coisas que gostaria de ter não tem, o futuro que gostaria de ter não tem. Aquele jovem, ele viveu a vida que quis, andou nos melhores lugares, mas quando o mal se levantou, quando o dia mau se levantou, perdeu tudo, e agora passou a andar com os porcos, querendo comer a comida dos porcos. Irmãos, era a pior humilhação para um judeu, era comer a comida dos porcos, porque os judeus consideravam o porco um animal imundo, mas aquele jovem estava colhendo aquilo que plantou. Eu não sei se você teria coragem de querer comer comida de porco, mas quando a necessidade bate, meu irmão, comida de porco é filé mignon, comida de porco é lasanha de bacalhau. Quando a miséria bate, meu irmão, quando os problemas surgem, comida de porco, meu irmão, é estrogonofe, é comida chique. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje nessa noite, muito importante. Eu não conheço você, eu não conheço os teus problemas, eu não conheço a história da sua vida. Talvez você tenha chego hoje triste, porque você para olhar para a sua vida e pensa assim: poxa, meu pai nunca me deu apoio, minha mãe nunca me deu apoio, os meus irmãos nunca me valorizaram. Você pode ter chegado aqui com as consequências do pecado, um câncer, uma dor no estômago, uma doença. Talvez você hoje tenha chego aqui nesse lugar sem esperança, sem esperança de um trabalho melhor, a sua família necessitada, os seus filhos passando fome. Talvez você tenha chego hoje nesse lugar com o seu coração apertado pelos erros do passado, porque, meu irmão, a pior coisa é quando nós erramos e não conseguimos nos perdoar. Muitos de nós mentimos, muitos de nós roubamos, muitos de nós enganamos, muitos de nós falamos coisas para o pai que não poderia ter sido dita, para a mãe que não deveria ter sido dita. Sabe, irmãos, às vezes a gente se encontra numa situação horrível, às vezes a gente se sente um lixo. Foi o caso daquele rapaz. Diz o texto bíblico que ele caiu em si. Irmãos, há momentos na nossa vida que nós precisamos cair em si. Há momentos na nossa vida em que nós precisamos cair na realidade. Devemos parar de nos enganar, porque o pior doente é aquele que não quer ser curado, é aquele que não quer ser tratado, é aquele que não procura se curar. Esse é o pior doente. Meu irmão, você precisa admitir que precisa mudar. Meu irmão, você precisa admitir que você precisa mudar a realidade da sua vida, para que você possa ter uma família melhor, para que você possa ter um emprego melhor, para que você possa ter uma dignidade nesse mundo, porque a vida passa. Como nós estamos escrevendo a história da nossa vida? Aquele jovem caiu em si, caiu na realidade.
chegou e disse: olha, poxa, meu pai, quantos trabalhadores não estão lá usufruindo do seu trabalho? Meu pai tem uma grande fazenda. Irmãos, podem dizer o que quiserem dizer da igreja de Deus. Pode dizer que crente é bitolado, pode dizer que crente é safado, que crente é aquilo, que crente, pastor é ladrão. Pode dizer o que quiserem dizer da igreja de Jesus. Mas uma coisa, ninguém pode dizer da igreja de Jesus, porque a igreja de Deus transmite para o nosso coração a paz, a alegria, o amor, o carinho, a compreensão, o entendimento, a orientação. Podem dizer o que quiserem dizer, mas nunca vão dizer que a igreja de Deus não é um lugar aonde a nossa vida melhora. Aquele jovem caiu na realidade. Ele reconheceu que o seu pai tinha razão. Haverá um dia que ninguém irá escapar. Você pode ser juiz, você pode ser doutor, mas a palavra de Deus diz que todo o joelho se dobrará diante de Deus. Todo. Ser prefeito da cidade não vai te livrar de se ajoelhar diante de Deus. Ser o criador da teoria da evolução não vai te livrar de se ajoelhar diante de Deus. Ser incrédulo não vai te livrar de se ajoelhar diante de Deus. Ser ateu não vai te livrar de se ajoelhar diante de Deus. Não vai. Você pode ser quem for, pode ter o trabalho que tiver, mas isso não vai te livrar, isso não vai te dar autoridade para não se ajoelhar diante de Deus. Porque aquele jovem reconheceu o quanto antes que o seu pai tinha valor. Porque nós temos todos os dias a oportunidade de reconhecermos que Deus é um Deus bom, que Deus pode fazer grandes coisas. Porque se nós não reconhecermos enquanto nós temos oportunidades, entenda, um dia você vai reconhecer, um dia você vai se dobrar diante do Senhor. E aquele jovem, diz o texto bíblico, que ele pegou tudo que era seu e foi para a casa do seu pai. E ele aprendeu que ele não era nada. Ele aprendeu que ele não era dono do seu nariz, que a vida não era dele, e que aquilo que o pai lhe ensinava não era para o seu mal. Eu quero dizer para você que o que a Bíblia nos ensina, o que a palavra de Deus nos mostra, não é para o nosso mal. Não é, irmão. Todas as coisas que há na palavra de Deus não são para a destruição da nossa vida, de maneira alguma. Todas as coisas que a palavra de Deus nos ensina é para que possamos ser vitoriosos. Vitoriosos. Deus quer que sejamos vitoriosos. Há mais de 3.000 promessas de Deus lhe garantindo que você pode ser vitorioso nessa vida, por mais difícil que ela seja. Aquele jovem reconheceu que o seu pai não queria o seu mal, reconheceu que o seu pai queria o seu bem. E a Escritura nos revela, irmão, nos mostra que aquele jovem ainda estava na estrada quando o seu pai o avistou. Aquele jovem estava todo sujo, fedendo a porco. Talvez a nossa alma esteja fedendo a porco. Talvez a nossa vida esteja toda rasgada, toda destruída. Não importa como você chegou aqui hoje nessa noite. Não importa o tipo de vida que você está levando hoje. Entenda uma coisa, que segundo o que nós acabamos de ler aqui, aquele pai, quando avistou o filho todo sujo, todo fedendo a porco, ele não chegou para ele e disse: bem feito, moleque, isso foi para tu aprender a ouvir pai e mãe. Foi isso que nós ouvimos? Foi isso que nós lemos na palavra de Deus? Não.
quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Não importa o quanto você pecou nessa vida, não importa o quanto você errou nessa vida, não importa o quanto você cometeu de coisas erradas nessa vida, se você matou, se você roubou, se você adulterou, se você enganou, se você passou a perna nos outros, não importa quem você seja hoje, Jesus jamais irá jogar na tua cara o teu pecado. Não importa quem você seja, Jesus não joga na nossa cara o nosso pecado. Nós seres humanos, nós temos esse costume, porque se fosse um outro pai, como eu disse antes, ia chegar para esse menino e dizer: moleque, bem feito. Eu não disse, eu não te avisei? Agora te vira, moleque, agora vai procurar tua turma. Cadê teus amigos de bebedeira, hein? Cadê teus amigos de fumo? Cadê eles? Que tem pai que é assim, né? Que chega para o filho e diz: cadê as quengas com que tu andava? Cadê? Vai atrás delas agora. Nós seres humanos, nós podemos fazer isso, porque nós somos seres humanos e nós somos falhos, mas Deus nos recebe da maneira como estamos, da maneira como estamos. A palavra de Deus diz que o pai mandou chamar os servos e disse: olha, providencia roupas para o meu filho, põe uma sandália nova no pé dele, providencia um anel para colocar no dedo dele. Sabe o que isso quer dizer para nossas vidas? Primeiro, Deus troca a nossa roupa espiritual. Deus tem a capacidade de arrancar do teu coração todos os hábitos ruins que prejudicam a tua vida. O nosso Deus tem total autoridade para lavar a tua alma, porque quando nós temos a alma lavada, irmãos, nós temos paz, nós temos alegria. Você vai conseguir dormir direito de noite, você não vai conseguir, meu amado, nunca mais ter uma vida assombrada pelo seu passado, porque o Senhor nos dá vestes novas, o Senhor nos dá novas sandálias. O que é isso? Um novo caminho a seguir. Deus te mostra aonde você deve ir, aonde você deve caminhar, o que você deve fazer na sua vida, porque a partir do momento em que você volta para o Pai, entenda que Ele lhe dá um novo caminho de vida, uma nova perspectiva de vida, e mais, lhe dá uma aliança no dedo. A aliança significa ter um compromisso com Deus, ter uma aliança com Deus, voltar a ter intimidade com Deus. Irmãos, nós éramos para estarmos dando passeio à tarde com Deus, era para você estar de tardezinha sentado no banco conversando com Deus, era para você estar de tarde na praça dando uma caminhada com Deus, era para você estar fazendo isso. Mas quando o pecado entrou no mundo, criou-se um abismo entre Deus e o homem, e o pecado nos atrapalha de ter um relacionamento maior com Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos relacionamos com Jesus, nós recebemos uma nova aliança, a aliança de Cristo em nossas vidas. Irmãos, para concluir, o que eu quero dizer para vocês, que o nosso Pai, o Pai Criador dos céus e da terra, Ele tem todo o prazer de lhe receber, tem toda a alegria para lhe receber. Não tenha medo, não tenha preconceito de ter um relacionamento com Deus, porque relacionamento com Deus não é placa de igreja, relacionamento com Deus não é dogma cristão. Ah, pastor, eu nasci nessa e vou morrer nessa. Vida com Deus não é preconceito humano, vida com Deus
é vida melhor. Um certo jovem, uma vez, ficou sabendo que numa cidade estava passando a tenda de um pregador. E ele ficou com uma vontade imensa, enorme, de aceitar Jesus, de viver uma vida com Deus. Aí ele foi correndo lá onde estava aquele pregador, para poder tomar uma posição com Deus. Aí ele chegou com aquele pregador, e o pregador estava enrolando a tenda. Chegou para ele e disse: ei, pregador, o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Eu quero ser salvo, o que eu devo fazer? Aí o pregador, enrolando a tenda, ele olhou para ele e disse: meu amigo, você chegou 2000 anos atrasado. Aí o jovem ficou aborrecido. Você está querendo zoar com a minha cara? Você pensa que a salvação é só aqui nessa tua tenda, é? Aí o pregador virou para ele: não, meu filho, você não está entendendo. O que você tinha para fazer, Jesus já fez. Você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é aceitar. Sabe, irmão, às vezes nós achamos que a vida com Deus é uma troca. A salvação, nós não podemos comprá-la, nós não podemos pagar um preço por ela, porque já foi pago. Foi pago na cruz do Calvário. Quando Jesus derramou o seu sangue por nós, quando Jesus gritou ali na cruz, sofrendo, foi pelos nossos pecados. E hoje, a única coisa que precisamos fazer é aceitar. Você não precisa colocar caranguejos no seu corpo. Você não precisa andar quilômetros e quilômetros com os joelhos sangrando. Não há nada, meu irmão, mais que possa ser feito. A salvação já nos foi dada por Cristo Jesus.